Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo todos com a santa e gloriosa paz. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando o povo de Deus com a paz do Senhor. Um bom dia de salvação para todos vocês que estão ligados, que estão antenados nessa live. Lembrando que estamos ao vivo para um Brasil de audiência, amém? Então, eu gostaria que você deixasse seu like, que é muito importante para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Nesse canal você vai achar quase 250 vídeos, cada um com uma mensagem diferente, que vai falar ao meu, ao seu e aos nossos corações. Amém? Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vai lá no YouTube, entre, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, comente o que você está achando das pregações e deixa Deus te usar, meu irmão. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o nosso elevo espiritual. Hoje registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 46 em diante. Marcos 10, 46 em diante. A palavra de Deus diz assim, para mim e para você. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, rapaz, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Querido, esse texto no qual nós vamos pregar agora, no qual foi mencionado sobre um homem que era mendigo e cego. Como se não bastasse a sua cegueira, ainda era mendigo. Como se não bastasse ser mendigo, ainda por cima era cego. E a Bíblia diz que uma multidão ia passando de caminho para Jericó. E Bartimeu estava num lugar estratégico. A estratégia de Bartimeu era ganhar uns trocados na beira daquele caminho, porque a cidade de Jericó era uma cidade bem localizada. A cidade de Jericó, ela era conhecida como a cidade das palmeiras, a cidade das palmeiras, com 5.000 anos de história. Jericó significa aquela que foi perfumada, aleluia. Jericó foi o palco do agir de Deus nas
páginas da Bíblia, né? Como as muralhas que tocaram a trombeta e as muralhas caíram lá em Jericó. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia, porque era uma cidade muito importante para a época. Jericó, das muralhas de Jericó, era um lugar seguro de descanso, de reabastecimento de água, comida para os viajantes. Bartimeu vivia das sobras. Bartimeu, com um grito, com apenas um grito, ele acionou o céu e fez com que Jesus o parasse. Essa história, meu irmão, nos deixa bem atento o desejo de implorar pelo meu e pelo seu um milagre. Implorar aquele que pode e faz tudo por mim e por você. Não mendigar o pão, não mendigar milagre, não. Ir atrás daquele que pode fazer tudo. E o texto nos diz que Jesus ia de caminho a Jericó. Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu que vinha uma grande multidão, porque aonde Jesus estava, a multidão o seguia, o acompanhava. Muitos por causa do pão, por causa da comida, outro por causa do verdadeiro milagre que queria ser curado. Assim era o ministério de Jesus. O povo o seguia, ou seguia para comer ou para ser curado. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Depois foi para Jericó, e saindo ele de Jericó, Jesus vinha saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Querido, se eu quero algo da parte de Deus, eu tenho que ficar no caminho. Eu não tenho que ficar na beira do caminho. Mas mesmo assim, Bartimeu, na beira do caminho, ele entendeu que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bartimeu entendeu, se ele clamasse naquele momento, ele seria ouvido. Porque quantas vezes Jesus entrou em Jericó e Bartimeu estava ali na dele, tranquilo, com a mão estendida, pedindo. Só que a Bíblia diz que há momento e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o momento de Jesus passar naquele lugar e de caminho a Jericó, Jesus foi na volta, encontra um homem sentado à beira do caminho. E quando ele escuta os passos, escuta a multidão falando, ele começa a gritar. Foi o grito que parou Jesus. Ele simplesmente começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era mendigo e cego, mas não era surdo. Ele sabia que o movimento que estava fazendo na saída da cidade era uma pessoa importante. Ele sabia que o mover que estava acontecendo na saída daquela cidade era uma coisa grande para a vida dele. Ele não pensou em pedir nada. Ele só pensou em clamar. Muitas das vezes, meu irmão, nós entramos numa finalidade na igreja somente de pedir. Senhor, liberta fulano. Senhor, abre porta. Senhor, cura isso. Senhor, faz aquilo. E muitas das vezes, meu irmão, o que nós temos que fazer, ao invés de pedir, é agradecer. Ao invés de pedir, é falar com o Senhor de maneira que Ele não nos ouça. Porque a Bíblia diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E foi o que Bartimeu entendeu naquele momento. Naquele momento ele começou a clamar, começou a gritar, porque quem precisava de um milagre era Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho, precisando apenas
milagre. E no momento em que ele começa a clamar, a multidão que estava com Jesus, e começaram a falar: fica quieto, rapaz, cala sua boca, ele não vai te ouvir. Mas quanto mais o povo mandava ele calar, mais ele clamava, mais ele gritava. Sabe o que eu vejo em Bartimeu nessa história? Que ele era uma pessoa obstinado a viver o milagre. Ele dependia daquela ocasião, daquela oportunidade no qual Jesus ia saindo da cidade. Querido, há momentos na nossa vida que a oportunidade chega diante de você. Eu não sei qual foi a oportunidade que o Senhor vai colocar ou colocou na tua vida hoje, mas agarra essa oportunidade, mesmo que for para clamar, para gritar, mas Jesus vai te ouvir. E a multidão mandando calar: cala a boca, rapaz, tu vai incomodar o mestre, tu está perturbando, rapaz. Porque é assim, irmão, quando a gente começa a louvar, tem sempre alguém para querer nos parar. Quando a gente começa a pregar, tem sempre as pessoas torcendo o nariz, achando que não está gostando. Mas eu não estou pregando para você que está gostando, não. Eu estou pregando a palavra, é para o Senhor Jesus Cristo. Não estou pregando para agradar A, B e C, não. O grito que Bartimeu teve não era para agradar os outros, não. Tanto é que os outros mandou ele calar: cala a boca, rapaz, você está perturbando, cala a boca, o mestre não vai te ouvir. Mas quanto mais o povo mandava ele calar, mais ele insistia. Você sabe qual é o mal de muitos? Se alguém mandar ele calar a boca, ele cala na hora. Fica quieto, rapaz, isso aí não é de Deus, não. Fica quieto, olha, não vai dar certo, não. Aí a pessoa para, frustra, vai para um canto, fica isolado, aí fica naquela famosa depressão, porque queria falar, queria cantar, queria pregar, queria gritar, mas alguém calou ele. Ei, olha para cá, não deixe quem quer que seja calar a tua voz. A tua voz se chama voz de autoridade, para repreender demônio, para pisar em escorpiões, em cobra, para você ser escolhido por Deus no teu clamor. Bartimeu gritou a ponto de parar o bom mestre. Bartimeu gritou a ponto de Jesus ouvir e falar assim: olha, chama aquele moço que está gritando, chama aquele moço ali. Aí o que acontece? Olha bem. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os outros estavam com as pernas perfeitas, os outros tinham a sua visão perfeita para ver, tinha seus ouvidos, mas Bartimeu mendigando e cego na beira do caminho. Querido, muitas das vezes o diabo, usando pessoas, tenta nos impedir de clamar ao Senhor, tenta nos impedir de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a multidão já está cheia, a multidão já está farta, não está se preocupando quem é cego, quem está na beira do caminho. Aquela multidão estava nem aí para Bartimeu, porque eles quiseram parar o grito, parar o clamor de Bartimeu. Só que Jesus disse assim, e Jesus parando, disse que o chamasse. Jesus disse: chama Bartimeu. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, rapaz. Agora, né? Agora tem bom ânimo, porque Jesus deu a palavra. E levantando que ele te chama. Levanta, que Jesus te chama. Ei, meu irmão,
Quantas vezes Jesus te chamou em um louvor, em uma pregação, em um testemunho, em uma vida transformada dentro da sua própria casa? Quantas vezes Ele fez isso para chamar tua atenção? Jesus chamando tua atenção, dizendo assim: olha, levanta-te, que Ele te chama. Jesus hoje está chamando muitos. Ah, mas eu sou fraquinho. Jesus está te chamando. Ah, mas eu sou o menor. Jesus está te chamando. Ah, mas eu não tenho condição. Ei, quem está te chamando é Jesus, porque quando Ele chama, Ele garante. Quando Ele chama, Ele assina embaixo. E lançando de si a sua capa, levantando, e foi ter com Jesus. Querido, a Bíblia diz que existe algumas capas que identificava quem eram as pessoas. As pessoas usavam a capa para ser identificado. No caso de Bartimeu, ele era cego. A capa dele, ele era cego e mendigo. A capa dele era de uma cor. O soldado romano tinha a sua capa. O paralítico tinha outra capa de outra cor. E assim ia. E Bartimeu, lançando de si a sua capa. Querido, quando eu lanço a minha capa, eita Jesus, tremendo. Quando eu lanço a minha capa está significando o meu eu, está significando o meu ego, está significando que só eu que mando, só eu que posso. Olha, quando eu me disponho de tirar a minha capa e deixar o Senhor agir, até aquilo que é cego, Ele vai fazer ele enxergar. Até aquilo que é para dar errado, a multidão gritando: larga a mão disso, para de incomodar, para de gritar o mestre, que ele não vai te ouvir. Quando eu largo mão da minha capa, mesmo que a multidão seja contra, mesmo que tenha opositores, mas eu confio que a minha voz será ouvida pelo Senhor Jesus. Aleluia! Bartimeu não se incomodou com a multidão. Você sabe qual é o nosso mal? É que a gente se incomoda muito com o povo, que a gente se incomoda muito com as pessoas do que vão dizer. Temos que dar obrigação às pessoas, sim, porque vivemos em sociedade, mas ninguém paga a sua conta, mas ninguém faz o que você faz dentro da sua casa, mas ninguém participa de um pouquinho assim, ó, olha para cá, de um golinho assim do seu sofrimento. Mas quando é para comemorar, as pessoas querem tomarem copo cheio na sua vida, quer tomar copo cheio da sua casa, quer participar dos cultos de ações de graça, como quem diz: olha, um dia eu orei por você, eu um dia estava no monte, estava nada. Então a multidão tentou parar Bartimeu, dizendo que ele estava incomodando. Quem precisava de um milagre era mendigo e era cego. Muitas das vezes, meu irmão, estamos na dependência de um milagre, e a gente escuta pessoas falar: olha, não vai não porque é longe, não vai não porque está fazendo frio, não vai não porque vai chover, não vai não porque, olha, lá só é prova, o pastor não dá oportunidade para ninguém. Não vai não, não vai não, que você vai ficar sentado no banco. É assim que age a multidão hoje, tentando parar os servos de Deus, tentando parar aquele que precisa de um verdadeiro milagre. Aí a Bíblia continua nos dizendo: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tirou a capa e chegou diante do bom mestre. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Tem uma interrogação aqui. Que queres que te faça? Olha, mendigo e cego, que queres que te faça? Talvez se fosse algum cego por aí, ia pedir um cão guia. Ah, eu quero um cão para me guiar. Ia pedir uma bengala, ia pedir uma pessoa para cuidar dele. Mas Bartimeu
usou da sua inteligência, porque nós somos dotados de inteligência, meu irmão. Nós somos seres racionais, nós pensamos, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, nós somos seres racionais. Aí o que ele diz? Jesus fala assim: Bartimeu, vem cá, rapaz, o que quer que eu te faça? E ele diz assim, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Não pediu salário mínimo, não pediu Bolsa Família, não pediu Auxílio Brasil, não, que eu veja. Ele só pediu a sua vista de fora. Querido, muitas das vezes nós somos cego espiritual, porque só queremos ver as coisas do mundo, as coisas que estão dentro, não queremos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, não queremos ver as coisas espirituais, por isso nos tornamos cegos, porque tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar as coisas de Deus. As coisas estão acontecendo, o mundo está de ponta cabeça, os filhos nas drogas, o marido na cachaça, mas não quer ver fazendo vista grossa, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus chega diante de Bartimeu: o que quer que eu te faça, rapaz? E essa pergunta eu faço para você agora, como ministro da palavra, como um atalaia de Cristo. Que queres que que eu digo, né? Eu, minha pessoa. Não, eu, Jesus Cristo. E Ele te fala nesse dia de hoje: que quer que eu te faça? Talvez você esteja falando: olha, que liberte a minha casa, que abre as portas, que cure fulano dessa doença interminável, porque o médico já deu a palavra que vai morrer. Que quer que te faça? O momento da pregação é esse, o momento é agora. Jesus está perguntando: que queres que eu te faça? Então tu responda daí, fala daí o que é que você quer que Ele faz, que Ele vai fazer, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Que quer que eu te faça, Bartimeu? Bartimeu não pensou, Bartimeu não escreveu o que ele ia pedir, não. Ele simplesmente olha para Jesus e fala assim: mestre, que eu veja. Isso é muita visão, meu irmão, porque tem pessoas acomodadas: eu estou cego, tem meu INSS, está tudo bem, está tudo tranquilo, está conformado com a situação que está vivendo. E Deus quer fazer além do que ele está pensando. Deus quer dar muito mais a ele, mas ele tem a visão só daquilo, só se enquadrou naquilo que ele está vendo. Porque a palavra de Deus diz que a gente não vive por vista, nós vivemos por fé. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele olha para Jesus: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Quantas das vezes tapamos os olhos para não ver os milagres que o Senhor quer fazer? Cruzamos os braços diante das situações e ficamos cegos espiritual com as coisas de Deus. Com as coisas do mundo a gente fica antenado, fica ligado, mas com as coisas de Deus a gente às vezes faz ouvido de mercador. O diabo coloca cegueira para que eu e você não veja a glória de Deus. E Jesus falando lhe diz: que quer que eu te faça? E Bartimeu respondeu: mestre, que eu tenha vista. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Bartimeu não pediu riqueza, não pediu cão-guia, não pediu uma pessoa para cuidar dele, não. Bartimeu só falou: ó, Senhor, a única coisa que eu quero é ver. Querido, abaixo de Deus não existe coisa mais importante do que a nossa visão. Somente dá valor à visão aquele que perdeu a visão, aquele que está enxergando pouco é que dão valor à visão. E muitas das vezes a nossa visão está limitada nas coisas terrenas, nas coisas que passam por aqui. Nós temos que
que olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, e olhar o céu por lado de dentro. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o eterno da nossa alma. Então, meu irmão e minha irmã, a única coisa que Bartimeu quis e pediu ao Senhor era a sua visão. Bartimeu tinha referência. Sabe qual era a referência de Bartimeu? Referência negativa. Mendigo e cego na beira do caminho. Se você passasse em Jericó, sabe onde está Bartimeu? Está sentado lá na beira do caminho. O ceguinho está lá. Referência. Infelizmente, no nosso dia tem pessoa com má referência. Tem pessoas briguenta. Tem pessoas, se pisar no pé, briga, são referência que a pessoa traz. São apelidos que a pessoa carrega desde pequeno. Mesmo sendo um pastor, ainda carrega esses apelidos. Então a Bíblia está nos dizendo que o Senhor para, ou melhor, que o grito de Bartimeu parou Jesus. Será que o teu grito tem parado alguém? Ou tem só dado confusão aonde você passa? Será que o seu grito, o Senhor tem ouvido o seu clamor? Ou o diabo tem batido palma quando você grita? Porque tem situações na nossa vida que o Senhor se cala. Tem situações na nossa vida que as portas se fecham. Tem situações na nossa vida que a doença assola. Tem situações na nossa vida que ao invés da gente receber um sim, a gente recebe um não. Mas nós temos que entender que em todas essas coisas são propósitos de Deus para exaltar o servo seu. Mesmo que alguém diga não, mesmo que a multidão te aperte, te oprime, mandando você calar, mas continue insistindo naquilo que você tem o seu propósito, continue insistindo na libertação da sua casa, continue insistindo que uma hora ou outra o Senhor vai bater no martelo ao seu favor, o Senhor vai aparecer para você através do teu clamor. Bartimeu gritou, Bartimeu clamou para que o Senhor parasse e ouvisse o grito dele. Não, pastor, porque o Senhor já sabe. Porque no Salmo 139 diz que antes de eu falar qualquer coisa, o Senhor sabe. Sim, o Senhor sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Gente, isso aqui é muito forte. Essa palavra não é do homem não, é do próprio Senhor Jesus. Bartimeu, o que quer que eu te faça, rapaz? Eu queria um óculos 3B. Eu queria, ao invés de estender a mão, ter uma cambuquinha, como diz o mineiro, uma cambuquinha para botar dinheiro. Não, Bartimeu só falou assim: Senhor, que eu veja. Mas para que ver? Por que Bartimeu pediu a sua visão? Uma, que ele era mendigo. Outra, que ele era cego. Então por que ele pediu a visão? Sabe para quê? Diz assim, ó. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e seguiu Jesus pelo caminho. Eita glória! Está vendo por que ele queria ver Jesus? Está vendo porque ele queria ter a visão? Para seguir Jesus. Tem pessoas com a vista boa, com os olhos verdes, azuis, e tá nem aí. Tá nem aí. Seguir Jesus nada. A minha religião tá boa demais. Adorando meus santinhos, tá tudo certo. Acendendo as minhas velas segunda-feira, tá tudo certo. Fazendo as minhas oferendas nas encruzilhadas, tá bom. Tá tudo certinho, não precisa seguir Jesus não. Só que Jesus disse para ele: olha, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Querido, nós somos salvos através da nossa fé. Esse texto é muito tremendo, né? Bartimeu não queria ver, ele só queria, responde aí, ver. Mas Jesus, além de dar a vista, salvou. Porque Jesus
Eita, isso é forte, hein? Porque Jesus não deixa nada pela metade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele termina. E ele começou a obra na visão e acabou salvando Bartimeu. Que maravilha, hein? Foi atrás da visão e acabou salvo. Você já viu que muitas das vezes a gente vai atrás de uma coisa e acaba encontrando outra? A gente está dentro da igreja buscando: Senhor, enche a minha vida, Senhor, faça esse milagre. Quando você pensa que não, a tua casa, a tua família está diante do Senhor, Ele exaltando. Sabe por quê? Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Bartimeu jamais pensou em ser salvo, jamais passou pela mente dele em ser salvo. Além do Senhor curar a sua vista, dar visão a ele, ele ainda foi salvo. E depois de salvo, olha o que ele faz. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Eita Jesus! Sabe o que eu entendo com isso aqui? Ele pagou os benefícios que o Senhor fez na vida dele, dando vida, seguindo a Jesus. Ele foi, eita Jesus, ele foi grato ao Senhor, porque o Senhor deu a visão, e ele falou com ele mesmo: então já que o Senhor me deu a visão, agora eu vou seguir a Jesus. Quantas das vezes nós fazemos planos, projetos: olha, se o Senhor me dá isso, eu vou fazer aquilo, se o Senhor me dá aquilo outro, eu vou fazer mais ainda. E o Senhor dá, porque a palavra de Deus diz que pedir, dá-se-vos-á. Aí o Senhor abre porta. Vou contar uma história aqui rapidinho. O missionário já está falando, lá vem ele com as histórias do Rio. Eu conheci um evangelista, esse eu posso falar o nome. Evangelista Pedro, meu amigo, meu irmão. Evangelista Pedro era magrinho, mas ele tinha um problema de saúde. Aí o Pedro falou assim: Senhor, se o Senhor me aposentar, eu vou fazer a tua obra. Senhor, eis-me aqui. Eu falei: Pedro, olha que pedir o Senhor vai dar. Se tu tiver nos planos e projetos de Deus, Ele vai te dar. Aí teve uma audiência lá no MSS. Aí o perito olhou para ele e falou: seu Pedro, o senhor está ruim, não pode trabalhar, né? Eu falei: não posso trabalhar não, então eu vou te aposentar. Aposentou Pedrão. Ó, pediu, o senhor fez. Aí sabe o que aconteceu? Aí Pedro comprou uma bicicleta de carga. Lá no Rio de Janeiro tem muito isso. Comprou uma bicicleta de carga e ficou cachoeira, casa, cachoeira. Depois cachoeira, casa e rádio. Rádio, casa e cachoeira. Era a rotina do Pedro. Era a rádio, a casa e a cachoeira. E a obra de Deus, pastor? Não. A obra de Deus passou longe. E a promessa que ele prometeu ao Senhor era que o Senhor aposentasse ele fazia a obra. Aí passou um ano, passou dois, ele ficou buchudão, com aquele barrigão, ficou mais ou menos com 200 quilos, 200 e poucos quilos, aguentando nem se mexer. A gente ia na casa dele: e aí Pedro, só vitória? Mano, só vitória. A camisa do botão ficava assim, a ponto de estourar. Barrigão, Pedro Rosa, evangelista Pedro Rosa. Vasconcelos sabe, né, Vasconcelos? Vasconcelos sempre ouve. Então o que aconteceu? Ele pediu, o Senhor aposentou. E pediu que se o Senhor aposentasse ele ia fazer a obra. E acabou não fazendo a obra, não fazia a rádio, só ficava dentro de casa. A bicicleta de carga já ficou encostada. Ele com aquele buchão, com aquele barrigão lá, deitado. Só escutando rádio Marumbi, aquela rádio dos Gideões. Tá só escutando a rádio Marumbi. Um abraço ao povo da rádio Marumbi FM. Aí ele, só com aquele buchão, com aquele barrigão e nada de obra. Aí sabe o que aconteceu? Morreu deitado no sofá. Morreu deitado no sofá. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu peço a Deus para Ele fazer na minha vida, eu tenho que retribuir a Ele muito mais, porque quem fez foi Ele, foi para a glória dele e foi para a honra do nome dele.
Ele me aposentou, que eu sou aposentado, para honra e glória. Me aposentou, não foi para me cruzar os braços, ficar com barrigão, não. Me aposentou para me fazer a obra. Então, Pedrão, o meu amigo Pedro, Deus o tenha em bom lugar, morreu com aquele buchão. Pediu que ia fazer a obra e acabou não fazendo. O contrário de Bartimeu. Bartimeu pediu vista. E depois que o Senhor cura a vista dele, Bartimeu faz isso aqui, ó, para me encerrar. E Jesus falando lhe diz: Bartimeu, o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Essa pergunta deve estar suando no teu ouvido, né? Você deve colocou assim, ó, de A a Z. Senhor, eu quero não. Né, missionário? Eu quero isso. Porque para pedir é fácil, minha filha. Mas está preparado para receber? Chega aqui mais perto aqui da câmera. Mas está preparado para receber? Aí, ó, a resposta está aí. Porque pedir é fácil, eu posso pedir o céu. Mas será que eu quero entrar no céu? Eu posso pedir uma casa, mas será que eu estou lutando pela casa? Eu posso pedir um casamento, mas será que eu já arrumei a pessoa certa para casar? Porque a experiência a gente vem de monte, né? E não é por falta de aviso, ó, fulano, larga que não vai dar certo. Não, mas fulano quer entrar. Então, isso. Oi? Eu pedi, Deus abençoe. Amém. Pedi o pastor, veio o pastor. O Ventura sou eu, não? Glória a Deus, aleluia. E Jesus falando disso, que quer que te faça? E o cego disse: mestre, ó, que eu vejo. Tem pessoas pedindo visão de águia. Eu quero a visão de águia. Você sabe que a águia, a visão dela é 5.000 metros. Mas a visão da águia é só a presa. Desceu, hein? A visão da águia é só a presa. Peça a visão de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Peça a visão de Jesus. Eu quero ter visão de águia. Meu irmão, a visão da águia é limitada para a visão da salvação. Porque a visão da águia é 5.000 metros. É somente a presa. Aquele voo rasante e pega a presa. Peça a visão de Jesus. Peça a compaixão de Jesus. Peça o amor de Jesus. Oh, aleluia. Peça a salvação de Jesus. Oh, para me encerrar. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto, ou seja, que eu veja. E Jesus lhe disse: ó, vai. Jesus mandou ele ir. Ó, pode ir agora, vai para o seu caminho, vai para onde você quiser, para ficar do seu pai, para sua mãe, para sua igreja, vai para onde você quiser. Vai, a tua fé te salvou. Ele só queria ver e acabou sendo salvo. Vai, a tua fé te salvou. E ele diz assim: e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus. Depois que Jesus curou a vista dele, ele não voltou, não. Não pegou aquela capinha suja dele, botou nas costas, botou umas roupinhas, uns trapinhos de roupa e voltou para sentar na beira do caminho, não, para ficar com a mão estendida, não. Sabe o que ele fez? Virou missionário. Foi atrás de Jesus. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Que história bonita de Bartimeu, né? Cego, mendigo, rejeitado, que alguém colocava ele ali, com a mão estendida, pedindo. Até que um grito, 2 gritos que ele deu. Primeiro ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual o primeiro grito? O segundo grito ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi o grito que parou Jesus. Glória a Deus. Quer orar, filho? Quer orar aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença nesse dia chamado hoje, te agradecendo porque
a vista que tu nos deste foi para contemplar a beleza da tua santidade. A vista do qual o Senhor nos deste, Senhor, foi para contemplar o céu para o lado de dentro. Senhor, muito obrigado pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha esposa. Pai, pelos meus filhos, meus netos e meus irmãos. Toma os nossos parentes de perto, de longe, nas tuas mãos. Que ele venha enxergar, Senhor, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai a não ser passar por Jesus Cristo primeiro. Senhor, muito obrigado pelo esse dia chamado hoje. Fica conosco nos dias de hoje, nos dando visão, Pai, assim como o Senhor deu a Bartimeu, visão para te seguir. Que o Senhor possa nos dar essa visão para a gente continuar seguindo ao bom mestre. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque assim eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Palavra tremenda, né? O canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Entra aí, compartilhe, deixe seu like, seu joinha e vamos para cima. Deus tem muita bênção para você. Basta você sair do caminho, sair da beira do caminho e ir para o caminho, enxergar aquele que te chama. Amém? Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante teu rosto pela paz. O grande amor de Deus, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Todos juntos, diga amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? O canal está passando aí, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.